Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história do trabalho no Brasil, né? Quando a gente fala da história do trabalho, a gente está falando também e principalmente da história dos trabalhadores no Brasil. E a gente não pode falar da história do trabalho no Brasil começando só com o descobrimento. É importante a gente marcar e reforçar que antes da chegada dos portugueses aqui, existia gente vivendo aqui. Os povos nativos, os índios, existiam, viviam aqui e trabalhavam, da sua maneira, nas terras que hoje nós chamamos de Brasil. Então, quando a gente fala da história do trabalho no Brasil, aí eu reforço que a gente precisa começar ali do período pré-colonização, até para a gente comparar um pouco e entender as grandes diferenças e as grandes transformações impostas pelo sistema colonial, pela economia colonial aqui nas terras brasileiras. Então, para a gente falar um pouquinho desse período pré-colonização, é importante a gente reforçar que os povos nativos, os índios, viviam naquilo que nós denominamos de modo de produção tribal, né, que alguns outros especialistas podem chamar de comunismo primitivo. Nesse modo de produção tribal, as principais atividades que nós podemos chamar de econômicas, né, as atividades de produção daquilo que eles precisam para sobreviver, estavam baseadas na caça, na pesca e no extrativismo, na agricultura, né? As sociedades tribais são sociedades simples do ponto de vista da divisão do trabalho, da divisão social do trabalho e da hierarquização e da divisão da sociedade em classes ou grupos sociais, estamentos, enfim. A estratificação social dos povos nativos brasileiros, pelo que indicam todos os estudos, né, nesse sentido, eram sociedades simples nessa estratificação. A principal divisão do trabalho era uma divisão sexual do trabalho, em que as mulheres cuidavam da alimentação, do cuidado com as crianças, da colheita e do plantio, enquanto os homens caçavam, pescavam, extraíam madeiras, principalmente essa parte do extrativismo mais pesado, e também se dedicavam às guerras, né, uma tradição bastante comum dos povos indígenas. Com a chegada dos portugueses aqui em 1500, muita coisa mudou. Nos primeiros 30 anos da colonização, nós nem podemos chamar de colonização propriamente dita, porque os portugueses passaram os 30 primeiros anos utilizando as terras brasileiras basicamente para extrair matéria-prima, principalmente madeira e o pau-brasil. Então os primeiros 30 anos, né, de atividade da metrópole, né, dos portugueses aqui nas terras brasileiras, foi uma atividade extrativista, utilizando o trabalho dos índios, né, e ainda sem consolidar propriamente um sistema colonial. É só a partir de 1530, né, nesse segundo momento da dominação portuguesa, que nós vamos ter aquilo que nós chamamos de colonização propriamente dita, né? Então existe uma intenção estruturada, bem elaborada dos portugueses em explorar as terras brasileiras. E aí o extrativismo deixa de ser a principal atividade e aqui se planta açúcar. Esse é o grande filão das terras brasileiras. O plantio de cana-de-açúcar. Um artigo muito valorizado na Europa, né, e que aqui era muito fértil, muito fácil de se cultivar a cana-de-açúcar. Então a economia colonial ela é baseada na produção do açúcar, principalmente nesse primeiro momento. Se tratam de monoculturas, né, grandes propriedades de terra, né, os latifúndios, né, o que dá origem ao atual sistema, a distribuição agrária, né, das terras brasileiras, né. Então, latifúndio de monocultura voltada para a exportação, né. Esse é o início das atividades econômicas no Brasil pós-chegada dos portugueses. Essa monocultura de exportação, essa produção agrícola voltada para a produção de cana-de-açúcar, ela é baseada no trabalho escravo. O trabalho escravo é a principal força de trabalho na sociedade colonial.
E isso vai durar até 1888, com a abolição da escravatura. Nesse primeiro momento da economia colonial, nós temos uma sociedade bastante estratificada, né, com divisões sociais muito demarcadas e que marcam as profundas desigualdades sociais que já estão aí na origem da nossa sociedade. Lá no topo da pirâmide nós temos os senhores de engenho, que eram os grandes proprietários de terra, donos das terras e dos escravos. Numa camada intermediária temos alguns trabalhadores livres, pessoas ligadas à Igreja Católica, né, entre os trabalhadores livres, os comerciantes, artesãos, funcionários públicos, alguns profissionais liberais, e na base da pirâmide, a grande maioria das pessoas que compunham a sociedade brasileira, nesse período colonial, os escravos, trazidos à força da África por traficantes europeus. O trabalho escravo é fundamental para a gente entender esse primeiro momento da sociedade brasileira e como que se organiza o trabalho nisso. A economia colonial ela é fundamental para a gente entender as características do capitalismo dependente brasileiro, né? Característica que perdura até os dias atuais. Né? Vivemos numa sociedade de capitalismo dependente. Né? E as origens desse capitalismo dependente está na própria constituição da economia colonial. Né? Essa economia colonial, baseada no trabalho escravo, ela é marcada pela divisão racial do trabalho, em que negros eram os escravos que trabalhavam. Os brancos eram a camada privilegiada da sociedade que não trabalhava ou que eram trabalhadores livres, mas que compunham uma parcela muito pequena da sociedade. Dessa forma, o racismo, né, que é essa ideologia por trás dessa divisão racial do trabalho, né, essa ideologia que justifica o trabalho escravo executado pelos negros, né, o racismo ele é uma forma de dominação política das classes populares e das classes trabalhadoras. É muito importante a gente pensar nisso, e aqui a contribuição do sociólogo Florestan Fernandes e de um outro sociólogo brasileiro, Clóvis Moura, que infelizmente é muito pouco conhecido ainda tanto na academia quanto no ensino médio, para entender que essa estrutura da economia colonial ela é fundamental e ela é essencial para a gente entender a estrutura e a dinâmica das relações capitalistas no Brasil. Então não é porque a escravidão acabou em 1808, né, ou porque o Brasil se tornou independente, não era mais uma colônia, já a partir de 1822, que essa estrutura da economia colonial deixa de influenciar o funcionamento da sociedade brasileira. Pelo contrário, para o Florestan Fernandes e para o Clóvis Moura, que são esses dois sociólogos que eu citei, é a economia colonial que vai estruturar a economia brasileira até os dias de hoje. Uma economia baseada no racismo, na divisão racial do trabalho, no racismo como uma forma de controle, de dominação política. Essa situação nós vivemos até os dias de hoje. Só para adiantar alguns assuntos que a gente vai trabalhar em outros momentos, basta a gente ver qual é a composição racial, né, ou composição étnica, como preferirem, das camadas mais precarizadas da classe trabalhadora. Quem são os trabalhadores mais precários no Brasil? Quando a gente olha a composição étnica, racial, né, desses setores mais precarizados, a gente vai ver uma grande, imensa maioria de pessoas negras. Tá? Isso não é mero acaso, isso não é só um detalhe, uma simples herança do período colonial. Isso é uma marca estrutural do trabalho, né, da formação da classe trabalhadora e da organização do trabalho no Brasil. Por isso que entender a economia colonial é tão importante para a gente entender os dias de hoje. Bom, mas avançando um pouco, né, depois
da independência do Brasil, em 1822, né, a estrutura econômica se mantém basicamente a mesma, né, nós continuamos sendo exportadores de produtos primários, especialmente do açúcar, né, depois já entrando na economia cafeeira, né, então economicamente não muda muita coisa com a independência do Brasil. Em 1888 nós temos a abolição da escravatura, a abolição oficial, né, que também esses dois sociólogos que eu citei, Florestan Fernandes e Clóvis Moura, vão se referir a essa abolição como um processo incompleto, né, uma abolição inconclusa, porque ela aboliu o trabalho escravo, mas ela não incluiu o negro à sociedade brasileira. O negro ele ficou largado, deixado de lado, sem instrução, sem preparação para o mercado de trabalho. Né? Os negros não foram incorporados ao mercado de trabalho como trabalhadores livres. Pelo contrário, a grande opção brasileira pós-abolição foi a adoção do trabalho assalariado europeu, imigrante. Por isso que a imigração é tão importante para a gente entender a composição e a formação da classe trabalhadora no Brasil. A partir de 1888, na verdade até um pouco antes, né, quando o sistema escravista vai entrando em declínio, né, a opção brasileira é pela importação de mão de obra, importação de força de trabalho. São trazidos trabalhadores europeus, principalmente italianos, espanhóis, né, para compor a força de trabalho, para substituir o trabalho escravo nas lavouras de café. Lembrando que já nesse período o café passa a ser o grande produto brasileiro para exportação. Tá? Então esse processo, né, de substituição da mão de obra escrava pela mão de obra imigrante, ela tem uma intenção, né, de embranquecimento da população. O negro, o escravo, ele, a partir do momento que ele deixa de ser útil como escravo, porque a escravidão não é mais viável, inclusive economicamente, né, o negro ele passa a ser excluído da sociedade. Ele não é mais interessante para a sociedade, né, a presença dos negros. Por isso, né, a substituição dessa mão de obra pelo trabalho branco europeu. Tá? Isso vai ser outra característica fundamental para a gente entender o racismo até os dias de hoje. Então isso está na estrutura da sociedade brasileira e na composição da própria classe trabalhadora brasileira. Os negros deixaram de existir? Não, pelo contrário, eles continuavam existindo, mas ocupando os piores postos de trabalho possíveis, os trabalhos mais precários, né? Muitos desempregados, sem integração nenhuma à sociedade, completamente marginalizados. Né? Isso vai nos ajudar a entender um pouco da estrutura racial e da estrutura do racismo na sociedade brasileira nos dias de hoje. Bom, como eu falei, a economia cafeeira ela passa a ser o grande quinhão, né, da economia brasileira. É o café, o grande produto de exportação. E o grande sucesso da exportação de café, do café brasileiro, no mercado internacional, especialmente no mercado europeu, faz com que os grandes cafeicultores consigam acumular muitas riquezas. Existe um grande acúmulo de capital por parte dos cafeicultores brasileiros. Esse excedente, né, esse acúmulo de capital excedente da economia cafeeira é o que vai possibilitar o primeiro processo de industrialização brasileiro. Aqui é muito importante a gente lembrar essa característica brasileira. Né? A industrialização, né, o primeiro esforço de industrialização, ele não vem como algo contrário à economia cafeeira. Pelo contrário, pelo oposto. Né? A industrialização ela é complementar e associada à economia cafeeira. Sem o dinheiro do café não haveria indústria. E aqui eu já estou falando, né, desse período já do final do século XIX, começo do século XX. E esse dinheiro excedente da economia do café é o que vai possibilitar o primeiro processo de industrialização. Ainda muito tímido, ainda muito concentrado no eixo Rio-São Paulo, mas é esse dinheiro do café que possibilita
o surgimento das primeiras indústrias. Tá? Vale lembrar que nesse começo, né, de século XX, finalzinho do século XIX, começo do século XX, não havia nenhum tipo de legislação trabalhista, principalmente pensada para a indústria, né, para o trabalho urbano. Por isso as condições de trabalho nas indústrias brasileiras eram extremamente precárias. Péssimas condições, trabalho insalubre, jornadas de trabalho extenuantes, o uso e abuso do trabalho infantil e trabalho feminino como forma de rebaixar os salários, remuneração péssima. É claro, condições péssimas de trabalho geram revolta, geram resistência por parte dos trabalhadores. Muitos desses trabalhadores imigrantes, italianos, espanhóis, traziam consigo também uma bagagem ideológica, de ideologias, né, de discussões políticas que haviam sido feitas na Europa. Né? É aí que surge, né, os primeiros sindicatos, as primeiras associações de trabalhadores de forte influência anarquista. No período que a gente chama de nacional-desenvolvimentismo, que a gente pode até dizer que começa ali nos anos 30 ainda, durante a Era Vargas, mas que é mais marcado a partir da segunda metade da década de 40 e vai até o comecinho dos anos 60, né, a gente tem mais um incentivo à industrialização, à substituição de importações, né, a entrada de empresas estrangeiras no território nacional, ampliando ainda mais a classe trabalhadora operária industrial brasileira. Aqui, nesse período, né, que vai do final dos anos 30 até o começo dos anos 60, a gente tem uma mudança na composição da classe trabalhadora brasileira. Se até os anos 30 predominava o trabalho no campo, o trabalho dos camponeses, né, o trabalho rural, ou seja, a classe trabalhadora era constituída basicamente de trabalhadores do campo, de camponeses, né, a partir desse período, a partir dos anos 30, 40 e 50 especialmente, a gente tem uma mudança de eixo, uma mudança na composição da classe trabalhadora. Agora é uma classe trabalhadora urbana, industrial. Tá? Isso está associado ao crescimento das cidades, está associado ao crescimento das indústrias, ao êxodo rural, né? Ao ganho de importância da economia industrial nesse período da história brasileira. Tá? No começo dos anos 60, né, a gente vive grandes conflitos políticos, né, na história brasileira, até que em 1964 nós temos o golpe empresarial militar, né, que destitui João Goulart da presidência e inaugura aí um período tenebroso da nossa história, comandado pelo punho de ferro dos generais do Exército, com todo o apoio do grande empresariado brasileiro. Por isso que muitos especialistas, historiadores, sociólogos, cientistas políticos se referem ao período da ditadura militar como ditadura empresarial militar. E aí a gente vai entender também por que o empresarial é tão importante nessa definição. O governo militar, esse regime militar, ele teve não só o apoio dos empresários, mas ele funcionou para atender os interesses desses empresários, principalmente dos grandes empresários. Durante a ditadura militar, logo nos primeiros anos, a gente tem um verdadeiro ataque às organizações coletivas dos trabalhadores. Partidos políticos, sindicatos são destruídos, tornados ilegais, sofrem intervenção por parte do governo militar. Isso é uma forma de minar qualquer capacidade de reação e resistência dos trabalhadores durante a ditadura militar. Né? É um período também de forte arroxo salarial. Né? Os salários eram congelados, não tinham ganhos salariais significativos, enquanto o custo de vida aumentava. Ou seja, os salários foram ficando cada vez mais achatados e desvalorizados. Sem uma organização sindical forte, sem uma capacidade de uma oposição política efetiva, né, os trabalhadores perdem muito nesse período. Né? A classe trabalhadora ela vai perdendo espaço, vai perdendo poder econômico
e principalmente poder de organização política. Embora é claro que durante a ditadura militar a gente tenha muita resistência por parte dos trabalhadores. Só para citar alguns exemplos, né, no finalzinho dos anos 60, lá em 68, nós temos duas grandes greves em Osasco e em Contagem, Minas Gerais, né, greves fortes, duradouras, com ocupação de fábrica, em que os trabalhadores se colocaram, né, se organizaram e enfrentaram o regime militar. Mas muitas dessas lideranças foram perseguidas, presas, exiladas e mortas pela ditadura militar. Então, a classe trabalhadora brasileira vive um período muito difícil durante a ditadura militar, né? Um período de perseguição política, de ausência de democracia, de incapacidade, né, de falta de condições objetivas de se organizar politicamente nos partidos, nos sindicatos. É um período em que o empresariado nada de braçada na exploração da força de trabalho, porque não tem sindicato, não tem organização dos trabalhadores para resistir fortemente a esse processo. Por isso, reforço a importância de denominar esse período como um período, né, uma ditadura empresarial militar. A presença dos empresários, né, durante esse período, durante essa ditadura, é fundamental para a gente entender, inclusive, esses impactos sobre o trabalho, sobre a classe trabalhadora no Brasil. Finalzinho dos anos 70, né, a gente tem um processo de abertura política, de redemocratização, né? É também um momento em que a classe operária, em que a classe trabalhadora volta a se organizar, se reorganiza, se rearticula, né? Nós temos importantes greves em 78, 79, 80, né? Principalmente no ABC paulista, as greves dos metalúrgicos, a formação de sindicatos fortes, de centrais sindicais como a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e a formação de partidos políticos dos trabalhadores. O PT, Partido dos Trabalhadores, surge nesse contexto, né? Surge como um organismo, como um instrumento da classe trabalhadora para se reorganizar, né, depois de tantos anos de repressão, né, e arroxo salarial durante a ditadura militar. Então é no finalzinho ali dos anos 70 e nos anos 80 que a classe trabalhadora brasileira vai se reorganizar nas suas entidades, nos sindicatos, nas centrais sindicais, nos partidos políticos e também nos movimentos sociais, que ganham força nesse momento. Em outro momento também a gente vai falar um pouco sobre os movimentos sociais. Isso vai num processo crescente de reorganização até a década de 90. Década de 90, né, nós temos um período que nós chamamos de hegemonia neoliberal. O neoliberalismo, uma ideologia adequada às transformações do capitalismo mundial, né, impõe aos países periféricos uma série de condições para que eles se desenvolvam economicamente, entre muitas aspas. Entre essas condições está a desregulamentação do mercado de trabalho, da economia, né, a ideia de que o mercado se autorregula, que o Estado deve interferir muito pouco. Isso faz com que os direitos trabalhistas sejam colocados nessa troca de favores, né, entre o capital nacional e o capital estrangeiro, né. A partir dos anos 90 a gente tem um processo duro, né, e cada vez mais acentuado de perda de direitos trabalhistas, de flexibilização da legislação trabalhista, de precarização do trabalho, né, tudo isso adequando o Brasil à nova divisão internacional do trabalho. Nós estamos no cenário mundial para oferecer mão de obra barata. E mão de obra barata é aquela mão de obra que não tem grandes direitos trabalhistas, né, trabalha ali, troca o seu dia de trabalho por um certo dinheirinho, e isso é o suficiente. Por isso que a gente vê um processo